Oi, gente, chegou esse baralho novo aqui dos cristais, então eu vou fazer uma leitura surpresa, o que a espiritualidade quiser trazer, a gente vê lá qual que é o tema e traz o recado para vocês, para nós. Aqui nós temos a Damburita, nunca vi falar. Ligue a sua luz elétrica. Então, aqui está falando de você ter a sua própria luz. Na pilha número 2, temos a Idenita, que também nunca ouvi falar. Tome posse do seu lugar feliz. E aqui, por último, a Sodalita, aprofunde a sua intuição. Então, 3 temas e nós vamos ver o que a espiritualidade traz de bom, de lindo aqui com relação a isso, de conselhos e previsões para você. O tempo está marcado lá embaixo, mas é lógico que você pode assistir o vídeo todo, porque esse é do tipo espiritual, canalizado e faz muito bem para o coração essa leitura. Curta, se inscreva, ative o sininho, sou terapeuta também, daí no particular, com detalhe, com aprofundamento, você fazendo perguntas, desabafando também um pouquinho, né, gente, que é bom falar também, tá? Tem pessoas que fazem leitura de tarô e é aquela leitura rápida, apressada. Eu não, eu tomo meu tempo, eu realmente escuto as pessoas, sabe? Ajudo a fazer as perguntas certas, que nem sempre a gente faz as perguntas certas, não é mesmo? Eu gosto muito dessa interação. Aí meu WhatsApp tá lá embaixo. Beijo no coração, vamos para as leituras. Número 1, essa carta aqui, a Damburita, vem falar de quando tá difícil atingir um estado mais espiritualizado, né? A vida fica te chamando, requisitando e você tá o tempo todo cuidando das coisas mais materiais. Isso acontece comigo às vezes, sabe? Eu vou meditar, não consigo me concentrar, às vezes não consigo me concentrar direito nem para fazer uma oração, fica difícil. Nesses momentos assim, essa pedra que ela tá chamando para lembrar que a conexão com o espiritual, com vibrações mais elevadas, ela é a nossa natureza. Então, nós vamos ver assim, mais de que área da vida exatamente, opa, tá tudo de ponta cabeça, do que estamos falando aqui. Qual é o rolê de acender a luz interior nessa leitura? Picuinhas, desentendimentos, dificuldades de relacionamentos aqui. Para você se lembrar de que você é muito maior, mais importante, mais poderoso do que tudo isso. Então, de repente, você tá aí se consumindo e perdendo um pouco o contato com essa espiritualidade que te faz tão bem, que é tão importante para você, porque você se esqueceu um pouco do quanto você tem essa capacidade, você é uma pessoa muito realizadora. Você tem uma mágica, você tem uma luz que é só sua. E mesmo fazer esse processo espiritual, essas orações, as leituras, as meditações. Aqui a gente tem uma carta específica da meditação, que é o 4 de espadas. Quando a pessoa se recolhe e se propõe mesmo a para tudo, suspende tudo, agora eu vou me recolher, me recuperar através de... Aí pode ser oração repetitiva, pode ser, sei lá, qual que é a sua vibe aí, qual for a sua prática, tá valendo, mas
é muito importante você não deixar a peteca cair com relação à sua espiritualidade, porque existem sim interações sociais que estão te perturbando bastante e tirando a sua paz. E aí você acaba se esquecendo que você tem esse recurso. Vamos continuar aqui. Certo. Então, tem alguém aí na sua vida dando uma de doido. Não enlouqueça junto com a pessoa, criatura. Recuse o que não é seu. Nem tudo que te entregam é para você. Nem tudo que te trazem é para você. Então, fazer uma separação. Olha, essa pessoa tá dando uma de doida. Isso é realmente meu? Isso é realmente sobre mim? Se não for, a pessoa está distribuindo mau humor, está distribuindo insanidade, a pessoa está distribuindo porque ela está transbordando dela mesma. É sobre você? É com você? Se não for, é não obrigado. Esse não obrigado, ele pode ser dito só na sua mente, só no seu coração, só no seu campo energético. A gente não precisa se indispor com as pessoas, mas tá precisando aí um pouquinho mais de discernimento e de filtro. Não deixe tudo entrar, não deixa o desequilíbrio do outro te contaminar dessa forma, porque não tá te fazendo bem e não tá certo, não é correto isso acontecer mesmo, tá? É um aprendizado aí para você ter esse filtro. E aí você vai trabalhar, cultivar a sua mente, o seu espírito, o seu campo energético todo dia, um pouquinho por dia, todo dia. Ah, mas já meditei ontem, então ontem foi ontem, tá? Não é nada grandioso, são coisinhas, é pequenininho, mas é aquela manutenção. Você não toma banho, você não escova dente? Adianta ter escovado os dentes ontem? É todo dia. São coisinhas que fazem a manutenção da sua higiene física. Para você ter saúde, bem-estar, você precisa. E aí adquira o hábito de fazer o mesmo com as suas questões espirituais, que é mantendo as coisinhas pequenininhas, mantendo o hábito da higiene mental, emocional e espiritual, que você vai chegar nessa posição aqui, que seria, vamos dizer, o seu lugar de direito, Rei de Paus. Rei de Paus fala de muita autonomia, muito poder pessoal, muito brilho pessoal. É esse o objetivo, é aqui que você tem que estar. Achei bem interessante essa leitura, gostei. Creio que esse conselho seja para mim também. Sempre tem pelo menos uma das 3 pilhas, é para mim também. Sempre tem a minha pilha dentro da leitura. O que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar o Lenormand. Vamos lá, vamos de baralho de cigano. Tão lindo esse aqui, esse amarelinho, meu preferido. Quatro cartinhas. Olha, você protagonista da sua vida, ok? É você que senta no banco do motorista. O outro é no banco do passageiro, porque é assim que tem que ser, porque é o único jeito de ser. Então, se o outro não tá bem, tá tumultuando, não é no banco do motorista que essa pessoa vai sentar, certo? É você.
no controle da sua vida, independente do nível de vínculo, independente de quanto você ame. Você solidificando, fincando ali, onde que você quer estar, quem você quer ser, o que você quer construir. Tem muita abundância esperando por você. Você é um grande realizador, uma grande realizadora. Só precisa aprender a cuidar melhor da sua energia, manter esses pequenos hábitos diários, porque o universo te reserva aqui grandes coisas, grandes realizações, muita abundância e coisas sólidas, coisas que vêm para ficar. Só que a espiritualidade está pedindo para você um pouquinho mais de presença na sua própria vida e menos deixar toda a sua energia escapar em função de pessoas que não estão fazendo o delas, né? Pega a sua energia, coloca nos seus projetos, na sua vida, na construção de ser sua. E aí você vai realizar, tem uma grande coisa para acontecer aqui, tem uma grande realização te esperando. Coisas incríveis vão acontecer com você, tá? Você precisa sentar no banco do motorista aí da sua vida. Escolha o conhecimento daquilo que te leva para as suas vitórias, para as suas realizações. Você tem X de energia mental por dia. Você vai gastar essa energia mental com pessoas que estão fazendo escolhas meio esquisitas, ou você vai gastar essa energia mental com os seus projetos, os seus planos, as suas vitórias. Tenha mais sabedoria, tenha mais discernimento e se peça pela proteção, sabe? Ore por sabedoria. É uma oração que eu sempre falo aqui. Gente, vai fazer uma oração? Vai pedir alguma coisa para os anjos, para Deus? Peça por sabedoria. Peça por boas ideias. Peça por força para executar essas boas ideias, tá bom? Que tem uma grande vitória e uma grande abundância esperando por você no seu destino. E aí você gasta a sua energia, coloca a sua energia nisso. Combinado? Então, essa leitura na sua energia particular, aí a gente vai nos detalhes, faz perguntas, sou terapeuta também, meu WhatsApp tá lá embaixo. Beijo no coração, te vejo na próxima leitura. Número 2, Idenita, chame pelo seu lugar feliz. Essa pedra, ela fala de parar de viver no passado, parar de viver no futuro. Só tem o presente, é tudo que tem. É uma insanidade a gente querer viver de passado, né, gente? Fazemos isso com muita frequência, é claro que eu tô incluída, mas se você pensar bem, é completamente insano, né? Só tem o presente. E aí, ficar num perfeccionismo é uma outra coisa meio insana. Então, o que é possível com aquilo que tem? E aí, reconhecer que existem certos recursos, que existem certas coisas assim, e comemorar essas coisas, sabe? Tem pessoas que não estão nem aí pra nada. Estão nem aí para serem melhores, não estão nem aí para como é que é o impacto no mundo, na vida dos outros. Mas aí existe um grupo de pessoas que é quem está vindo para essa leitura, que também pensa assim, bom, eu não quero ser igual ao povo por aí, que é todo esculhambado.
aí entra numa noia também de expectativas absurdas, de querer uma perfeição absurda. Fala, gente, para, né? Vamos comemorar as pequenas coisas, vamos dar valor para as pequenas coisas e ter uma gratidão. A gratidão ela não precisa ser um delírio, né? A gratidão ela pode ser fundamentada aí na realidade, certo? Mas apreciar as coisas, importante. Você é uma pessoa muito inteligente. Pessoas inteligentes acabam sofrendo um pouquinho, porque elas veem o que os outros não veem. É como você enxergar super bem. Então, você vai ver a sujeira, o outro não viu a sujeira, né? Vamos supor, alguém que enxergasse muito melhor que os outros, iria se incomodar com uma série de coisinhas que ninguém tá vendo. Ser mais inteligente também traz essa sensação. Então, a inteligência é algo que depende da sua perspectiva. Agora, você pode comemorar que a inteligência também traz muitas possibilidades que a outra pessoa não tem. E, gente, inteligência é genética, tá? Então, não tem julgamento nenhum aqui. A gente estimula dentro daquilo que a natureza nos deu. Quem é mais inteligente tem que ter uma gratidão pela natureza que deu isso, é um presente, ser inteligente, tá bom? Claro que você pode cultivar, mas você vai cultivar aquilo que você já tem. E aí, essa inteligência talvez faça você se levar a sério demais, levar a vida a sério demais. Não precisa. Você pode ter leveza, você pode ter um lado mais infantil, brincalhão. Isso vai fazer bem. E nem tudo precisa ser profundo e sério o tempo todo, porque senão a gente se enlouquece, tá? E aqui está falando muito sobre um passo de cada vez. O que acontece com a pessoa que tem uma mente que vai muito longe? Ela não tem paciência para o passo a passo, ela não tem paciência, às vezes, para o medíocre, para o diário, todo dia tem que estar lá, né? Eu visualizei o jardim dos deuses do Olimpo. Tá, meu bem, mas você vai ter que ir lá, arar a terra, adubar, plantar sementinha, regar, não sei o que, entende? Então, assim, não adianta viver de grandes ideias, e se você não for se você não tiver resiliência, paciência com aquilo que é medíocre, certo? Então, aí, essa gratidão pelas pequenas coisas, essa gratidão pela própria inteligência, entender que nem todo mundo tem essa inteligência, vai te trazer mais alegria, mais equilíbrio. Então, assim, tá, só que aí, né, tive uma grande ideia, só que o realizar é a partir de coisinhas pequenininhas, muitas vezes tediosas, chatas, e é isso aí. Mas se a gente dá o devido valor, talvez fique mais leve. Definitivamente você aqui como uma pessoa extremamente profunda, inteligente. Então, ok, você é uma pessoa mais profunda, mais inteligente do que a média. Entenda isso. Nem todo mundo vai funcionar como você, nem todo mundo vai ver o que você vê. Aceite, tá? É assim que é. Agora, existem outros como você. Existem. Não é assim também. Você também não é um unicórnio cor-de-rosa na floresta amazônica. Tem mais gente, né? Certo? Então, sim, existe uma tendência para querer ficar na sua, querer ficar aí nos seus
pensamentos, nas suas ideias profundas. Só que tem a hora de conviver com os outros, tem a hora de compartilhar essas ideias, compartilhar esses caminhos, compartilhar esse poder mental, espiritual que você tem. E isso você vai fazer como? Escolhendo um caminho no qual você coloca essas ideias, essa sabedoria no mundo. E para isso, para escolher esse caminho, você tem mais de um caminho disponível, você é uma pessoa de muitos recursos intelectuais, espirituais, mentais. É isso, né? É essa paciência do dia a dia, da resiliência, do fazer. Só que assim, você precisa colocar isso lá fora, você precisa colocar isso no mundo, senão você não vai ter a alegria que você teria compartilhando. Compartilhar vai te fazer uma pessoa mais feliz, mais alegre, mais presente, porque você vai ser obrigado a organizar isso de forma que os outros entendam, a dar corpo para isso. Isso vai te trazer um aterramento no aqui e agora. Você vai ter que aprender a desenvolver essa paciência de lidar com as pessoas para quem você vai ensinar tudo isso, né? E vai fazer bem para você. Vai te trazer um aqui e agora bem legal. E isso vai te fazer uma pessoa mais alegre, mais feliz, tá? Mesmo que pareça contraditório. E aí pense no professor. Hoje é aula de Egito Antigo. Qual série? Que idade tem os alunos? Aí eu me adapto e construo a minha mensagem sempre de acordo com o meu público. Eu vou me adaptando. Isso faz com que eu me obrigue a organizar o meu conhecimento e interagir com pessoas onde o outro tá, não eu. É um exercício muito interessante. Ser professor é um ser muito top, né, gente? Se tiver algum professor aqui na leitura, deixa comentário, porque, olha, professor é um tudo de bom. Professor é um ser muito maravilhoso, que sabe pegar uma mensagem e traduzir e levar exatamente onde o outro está, sabe? Isso é uma habilidade inacreditável. E aí, assim, quem vai receber a sua mensagem, às vezes você vai sentir que está dando pérolas aos porcos mesmo. Isso vai acontecer. Mas às vezes não, às vezes você vai estar transmitindo essa mensagem para pessoas fofíssimas, que vão entender, que vão ficar felizes de receber aquilo. Os dois momentos vão acontecendo. Quem está transmitindo um conhecimento, uma sabedoria, vai se deparar com todo tipo de gente. E tudo bem, e faz parte, tá? Então, às vezes eu vou entregar o meu saber para uma pessoa que vai me retribuir de uma maneira super legal, e às vezes eu vou entregar o meu saber para uma pessoa e vou pensar, ixi, a pérola para os porcos, né? Mas, gente, tudo bem. Faz parte da diversidade da convivência humana, tá? Não vai ser só um e não vai ser só outro. É o que tá falando aqui, tá? Tô falando isso porque tem o sol com as corujas, tá bom? Nesse Lenormand tem dois tipos de carta dos pássaros, tá? Tem os pássaros azuizinhos do dia e tem as corujas que são um pouquinho mais sombrias, tá? Então tem essa característica extra neste deck aqui, tá bom? E aí, o que temos aqui? A chave com lírios, ou seja, ao abrir essas portas para outros, você abre portas para si mesmo. E isso promove cura para todos os envolvidos neste rolê, principalmente para você. Então,
Eu vou curar o outro com meu conhecimento. Você vai estar se curando junto. Eu vou abrir portas para as pessoas compartilhando meu conhecimento. Portas se abrirão para você também. Tudo ao mesmo tempo. Aqui, ó, os passarinhos do dia, né? As interações iluminadas, solares, intercaladas com as interações um pouquinho desafiadoras, tudo isso meio bagunçado, meio misturado, vai fazer parte. E aí, o buquê, né? Presentes, sabe? Trocas. Nada grandioso, não precisa. Vamos dar valor para as pequenas coisas, tá? Olha, uma pessoa estava triste e eu falei dos professores, aqui tá me vindo muito a questão do professor, né? Eu quero ensinar física quântica. Então, meu bem, mas às vezes a questão ali daquela aula foi que a pessoa estava se sentindo muito sozinha e você tratou essa pessoa com carinho, com respeito, mudou o dia dela. E se for só isso? Por que que não é o suficiente para você se alegrar? Aí é claro que aqui a gente pode estar falando de todo tipo de fazer, né? Eu estou falando aqui, o que é que você sabe que é mais profundo, que você pode compartilhar por aí. É isso. Muito, muito bonito, tá? E compartilhar sua sabedoria vai fazer de você uma pessoa mais feliz, de você uma pessoa mais curada. Só foca aí em aprender a ter um pouquinho mais de paciência com os outros e com a vida, né, gente? Eu sei, né? A gente visualiza tudo assim que deveria ser, então, só que não é. O que dá para fazer com o que tem? Tá? Essa mensagem seria sobre isso e tem muita, muita alegria aqui em toda essa orientação, ela leva a muita alegria, muita cura para o seu coração. Então, essa leitura número 2, na sua energia, nos detalhes, fazendo pergunta, é a particular, meu zap tá lá embaixo, sou terapeuta também. Um beijo no coração, te vejo na próxima leitura. Sodalita, aprofunde a sua intuição. Vamos lá, número 3, aqui é um momento de muita dúvida, que você precisa tomar uma decisão importante. Aí você já fez um levantamento dos dados concretos, você já pesou os prós e os contras aí daquilo que você tem que decidir. E a Sodalita vem dizer para você que tem que também escutar a intuição, tem também que fazer uma meditação, fazer uma oração e recorrer a este lugar de sabedoria também. Aí vamos ver aqui com relação a que é essa decisão que você precisa tomar. O carro, eremita, 8 de espadas e o as de paus. Tem um movimento muito grande que tá completamente paralisado, como se fosse assim, eu preciso continuar seguindo. Só que eu me paralisei totalmente, me fechei e tem alguma área da sua vida em que você sente que você se fechou completamente, se paralisou e você bloqueou tudo aí. Com esse as de paus, podemos estar falando aí da sua vida
social, sabe? Sair, paquerar, namorar, parece isso, assim, que você foi pro casulo e não saiu mais de casa para nada, não olhou mais pro lado. Sexualidade está bloqueada, parece. Então, deixa eu confirmar. É uma leitura coletiva, né, gente? Então, assim, esse fogo aqui que a gente está falando pode ser relacionado a outras coisas. Vamos ver aqui. Assim, tá falando de relações sociais. Então, para alguns, a gente pode estar falando só de amizades. Para outros, a gente pode estar falando de relacionamentos e sexualidade também, tá? Mas de qualquer forma, você se enfiou no casulinho. Sei, parece que a sua bateria social morreu, né? Você pegou, falou, é muito, interagir é difícil, as pessoas são esquisitas, eu vou me recolher a minha insignificância, sabe? Só que tá na hora de você sair desse isolamento. E esses impedimentos todos, isso aí um pouquinho você tá exagerando, um pouquinho na sua cabeça, tá? O fato é o seguinte, você está de luto, você está triste por algo específico que aconteceu. Então, assim, eu me chateei com tal pessoa, eu tive um rompimento com tal pessoa, e aí você pegou a sua vida social inteirinha e enfiou no saco, sabe? Ai, terminei um namoro, ou esse parente, esse amigo amado, querido, me decepcionou. Ah, então eu vou me enfiar embaixo do cobertor e ficar aqui para sempre. E com a sodalita, o que eu tenho a dizer? Você também se desconectou da sua intuição, você se desligou da sua intuição, né? Onde que entraria a sua intuição aqui? Leia as pessoas melhor. Quem merece sua companhia? Escuta a sua intuição. De repente tem gente que não era adequado mesmo. De repente essas suas decepções, esse seu luto, você estava se apegando a pessoas que no fundo você sabia que não podia esperar tanto da pessoa. No fundo você sabia que não era bem aquilo, certo? E agora tá doendo, tudo bem, você tá triste, tá sofrendo, mas não precisa se enfiar dentro de casa e jogar a chave fora, tá bom? Você tem uma intuição aí para escutar com relação a quem merece sua presença, quem merece sua companhia. Lê melhor, né, os sinaizinhos que as pessoas dão. Não dá para ficar de luto para sempre. E aí esse luto é aquele dos 5 de copas, que tem 3 copas caídas, só que tem 2 em pé. É uma questão também de perspectiva. Não é uma carta da morte, não é uma torre, é um 5 de copas. 5 de copas é um luto que é meio a meio, porque ainda tem coisa de pé, certo? Então, vamos tirar aqui o Lenormand. E onde que está a resposta para tudo isso? Na sua intuição. Buquê, foice, casa e o sol. Tá confirmando. Então, assim, aquilo que precisou ser cortado ou que foi cortado, quem deu esse corte? Foi o outro ou foi você? Não interessa, né? Mas houve um corte aqui de coisas que eram importantes, eram gostosas. Mas, assim, o que são essas coisas que foram cortadas
comparado com o que ainda é possível, com o que ainda está disponível, com o que te espera. Porque aqui a gente tem o buquê. O buquê vem falar de pequenos presentes, pequenos gestos, coisas assim que não tem profundidade. Pense que o buquê a gente pode comparar com com a carta da árvore, por exemplo, né? A árvore que tem raiz, que é sólida, que dura. O buquê não, o buquê é um presente muito lindo, muito agradável, que dura ali uma semana, acabou, certo? Então é isso que foi cortado, é isso que foi extinto. Pequenas coisas muito legais, fofinhas, mas que não tinham profundidade de qualquer maneira, tá? E aí você tá choramingando por coisas que não tinham raízes. Por mais bonitinho que seja, não tem raiz no buquê. E é isso que foi cortado da sua vida. Então, faltou percepção sua de entender que aquilo nunca teve raízes. E aí o que é que fica? O que é que te espera? Casa. Casa é família, é estabilidade, é sólida. Tem aí, seja amigos, qualquer tipo de relacionamento, e aí a gente está falando de relações. Existe algo de muito estruturado, sólido, que está lá, sabe? A casa fala daquelas relações, aquele seu amigo que é tão antigo que é como se fosse parente. E com o sol, gente, o sol vem falar o quê? Verdade, transparência, alegria, pessoas extremamente sinceras, que são a sua família, de sangue, de alma, de amizade, sei lá o quê, ainda estão ali. Falar, mas não tô vendo. Então, a gente está falando de um futuro. Deixa eu entender melhor. Últimas cartinhas. Então, assim, infelizmente, né, quando é revelado para você que certas coisas nunca tiveram raízes e por isso que elas foram embora, você toma um susto, era um segredo, você não tinha percebido ou você realmente não sabia. Você achou que aquilo tinha raiz, nunca teve. E isso doeu bastante. Essa revelação te doeu bastante e aquilo ou foi cortado pelo outro ou por você, mas enfim, tinha que ir porque é um negócio que infelizmente se revela como algo que não tem nada que você possa fazer, sabe? E é sempre igual, né? Aquela coisa assim, é sempre igual, sempre a mesma chateação, sempre o mesmo comportamento. Tem que ir mesmo, não tem o que fazer, tá? E dói, né? A hora que a gente vê e tal. Enfim. Agora, com a casa e o sol, vem a torre. A torre nos castelos antigos, essa é a torre do Lenormand, ela fala de estrutura, proteção. Então, assim, existe algo que ou já está na sua vida e você só precisa ver, ou está vindo para a sua vida, em termos de relações sociais, que é extremamente sólido, estabelecido. Você com essas pessoas se sente ou se sentirá protegido, cuidado. E o sol traz junto com essa proteção, esse cuidado, essa estrutura, alegria, leveza. Tá bem bonito, tá bem bonito. Só assim, aceita, sabe? Que nem todo mundo vem para ficar, nem todo mundo cria raízes. Nem todo mundo é tão verdadeiro, tão transparente assim. Mas também existe uma outra faceta na sua vida onde você encontra segurança, proteção e verdade. E dê valor daí, né? Dê valor. É o que você precisa buscar, tá? Não se satisfaça com superficialidade.
Entenda que você merece se sentir protegido, cuidado. Alguém te diz uma coisa e você não fica pensando, ai, será que é verdade? Será que tem não sei o quê? O que essa pessoa quer dizer com isso? Não é para ser assim. As nossas relações, elas são para... eu vi outro dia alguém me disse assim, você tem a medida do que é uma relação quando alguém se atrasa. O primeiro pensamento é, será que a pessoa entrou num acidente? Será que essa pessoa está bem? Ou o primeiro pensamento é, onde essa pessoa foi? Com quem ela tá? Sabe? Então, assim, se for para ser desse jeito, não vale a pena. E aí você escuta seu corpo, você escuta a sua intuição e faz essa separação. Pessoas que não têm raízes, que têm segredinhos, que têm não sei o que, é tchau. Pessoas sólidas, que cuidam, que são verdadeiras, que são transparentes, elas ficam. E estão chegando, estão disponíveis para você. Muito bem, escute a sua intuição, que você vai saber a diferença entre um grupo e o outro, e aí você para de olhar para as copas derramadas e começa a focar nas copas que estão de pé. E essa é a leitura número 3. Curta, se inscreva, ative o sininho. Sou terapeuta também. Na consulta particular, vocês fazem perguntas, interagem comigo. Choramingos, pitangas. E um beijo no coração. Te vejo na próxima leitura.